Estou aqui com não só sócios e amigos, mas pessoas que vivenciam demais esse assunto, e tenho certeza que, mais do que um conteúdo técnico, vai ser um momento descontraído para a gente conversar sobre imunidades e isenções tributárias. E esse tema já estava agendado há algum tempo, e ele foi temperadíssimo, e vai ser temperada a nossa conversa, no bom sentido, com os impactos do julgamento das ações no Supremo, as ADINs, a 4480 e a 4891. Então, além de falarmos das questões essenciais do regime tributário das organizações da sociedade civil, nós vamos conversar com esses especialistas das três empresas sobre o impacto disso, dessas decisões, no dia a dia das nossas entidades. E para tratar desse assunto, eu quero começar apresentando aqui as pessoas que vão estar conosco nessa uma hora e meia aqui de bate-papo, que é o sócio da Aldisa, Carlos Silva, o Marcelo Monello, sócio da Monello Contadores, e o Glauco Reis, sócio da Monello Advogados. Todos acompanhando esse assunto e toda essa questão das imunidades tributárias e também das isenções. Nós vamos tratar algumas coisas aí, aproveitar a presença dos contadores, em especial o feedback do Marcelo, para ele também trazer, viu, Marcelo, algumas dicas práticas que as entidades podem se valer, não só para exercer o direito de uma imunidade, de uma isenção, mas como fazer isso, em linhas gerais, com mais segurança. E a presença do sócio aqui também da advocacia, da Monello Advogados, o Glauco, falando do exercício do direito, não só no âmbito da via judicial, mas, sempre que possível, na via administrativa. Então, passo para o Carlos, nosso sócio do Grupo Aldisa, que vai ser aqui o nosso... o moderador, qual que é a melhor expressão, né, Carlão? Então, é com você e depois deixar também cada um se apresentar aí um pouquinho. O Carlos sumiu, hein? Opa! Você chamou ele sumiu, Ricardo. Ele se sentiu pressionado, viu? Acho que ele ficou assustado. Mas ele volta. Vou passar, então, para o Marcelo dar o seu boa tarde, se apresentar, e também o Glauco logo na sequência. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui presente. Agradeço a Aldisa, a Monello Advogados também, empresas que nós temos bastante contato. Na verdade, alinhamos bastante os pensamentos, estudamos bastante, muitas matérias estudamos juntos. São profissionais excelentes e é muito importante aqui essa possibilidade de partilhar essas informações, trazer o conhecimento e, principalmente aqui, interagir com todos vocês. Estarei aqui realmente tratando mais a questão operacional, contábil, principalmente das questões que envolvem a contabilidade, não diretamente em si a questão da norma técnica, mas em si aquilo que está influenciando nos processos de contabilidade e que estão gerando problemas nas entidades em relação à imunidade também. Então, passo aí agora, retornando para você, Ricardo. O Carlão já voltou. Vou passar então para o Glauco, depois o Carlão voltou, ele deve ter... Não se machucou não, né, Carlão? Caiu, mas não se machucou. Então tá, Glaucão, com você. Bom, boa tarde a todos, né? Aos colegas aqui presentes, a todos que estão aí nos prestigiando aí com o seu tempo estimado e maravilhoso aí para tentar bater um papo nessa tarde. Eu sou mais da linha de frente ali na advocacia, tô sempre junto com a equipe, né, com a doutora Priscila, a doutora Paula, o Ricardo, o professor Sérgio Monello, né, mas vou tentar hoje aqui aparecer junto com os colegas aí, tentar contribuir um pouco nesse aspecto. Durante a pandemia aqui estão aflorando muitas dúvidas e muitas discussões, que foi temperado, como bem colocado pelo Ricardo aí, com o julgamento de 2 ADINs aí no curso ainda dessa fase aí um pouco
complicada que nós estamos passando. Mas agradeço a todos, vamos devolver aí para o Carlos aí a sua apresentação, que voltou bem, está aí tranquilo, e vamos tentar auxiliar aí com uma conversa bem agradável aqui hoje. Bom, pessoal, boa tarde, prazer para a gente estar fazendo esse webinar. A internet nessas épocas de Covid dá umas instabilidades, caí, mas voltei. Bom, pessoal, eu vou, só para a gente ter uma certa ordem aqui, quem quiser fazer perguntas, tanto pelo aplicativo quanto pelo Facebook, eu estou acompanhando, tá? Então, façam as perguntas de vocês, aí eu vou acompanhando e transmitindo as dúvidas aos nossos participantes para que a gente possa bater um papo aqui sobre o tema proposto. O tema proposto realmente são as imunidades e isenções, e, lógico, a gente vai acabar focando bastante nas recentes decisões do Supremo, nas ADINs, eu acho que a gente acaba focando muito nisso, e passar um pouquinho da posição do Grupo Aldisa, do Monelo Contadores e do Monelo Advogados sobre esse tema. Eu começo perguntando para o Dr. Glauco. Eu acho que muita gente ainda tem dúvidas em relação à diferença entre imunidades e isenções, quem tem imunidade, quem tem isenção, o SEBAS, ele dá imunidade ou dá uma isenção, enfim, acho que a gente poderia começar com essa conceituação, doutor Glauco, acho que é importante para o pessoal entender. Tá certo. Bom, é óbvio que a gente não está aqui num meio acadêmico, nós vamos tentar não aprofundar e não trazer uma fala tão técnica, né? E aí acho que talvez o focar maior que a gente pode direcionar aqui, até para ficar um pouco mais tranquilo, é assim, toda vez que a gente tiver uma desoneração, uma não incidência, o não recaimento do tributo sobre a entidade, desde que ela seja partida de lei, a gente vai estar tratando de isenções. As isenções são muito fáceis de ser perceptíveis, assim, de ser percebidas, quando a gente observa, assim, determinadas áreas que merecem um incentivo, a vontade de um governante de direcionar uma produção ou o enriquecimento de uma área de uma determinada cidade. Essa é a essência e a liberdade trazida aí ao administrador público, né? Ele, através de uma lei, de uma medida muito mais tranquila, muito mais palpável ao seu poder como poder executivo, ele propõe aí o seu viés de fomento, de direcionamento para determinadas áreas e concede por período maior, menor, por fato, por contrapartida, por alguma espécie que ele, como direcionador daquela isenção, pretende, né? E a edita por lei, né? Então, a gente pode ter um conceito bem simplório aqui e fácil de se lidar, assim, toda vez que eu tenho uma desoneração da carga tributária, toda vez que eu me furto da necessidade de recolher um tal tributo existente que incide sobre a minha pessoa, mediante alguma benesse legal, vindo de legislação, eu vou estar diante do Instituto da Isenção, né? Eu acho que esse aí é um mecanismo talvez mais simplório que a gente pode trazer para traduzir o benefício da isenção, ao passo que a imunidade, ela decorre do texto constitucional. Vem, né, da carga do pacto estatal, né, aquele pacto quando o poder constituinte vem e parametriza todo o cerne de uma sociedade, através da sua Constituição, ele traz aí um poder imunizante, né? Ele traz um poder onde os próprios entes da federação... Para mim, o Glauco sumiu, não sei... Beneficiários da imunidade. Notadamente, no nosso sistema, ele foi agraciado... Perdão? Ah, lá. Ele fez alguns cortes, Glauco. Deu alguns cortes. Voltei, Ricardo? Voltou. Mas viu, Carlos, assim que ele recuperar aí, a gente volta também para ele. Você sabe que na contabilidade a gente tem uma dificuldade, e aí vem uma parte da gestão desse conhecimento, da diferenciação da imunidade e isenção.
E o que é a dificuldade que nós temos? Na contabilidade, nós temos uma regra clara. Se há imunidade, se é reconhecido, se você se entende como imune, uma entidade imune, então não há os lançamentos contábeis, por exemplo, dos tributos das bases tributárias, ok? E se há a isenção, aí você tem que reconhecer as bases tributárias, os benefícios dele decorrentes e os acordos em relação à compensação, no caso de alguma isenção por troca de algum serviço, alguma atividade. E essa posição recai muito sobre o profissional da contabilidade e ela tem que ser muito discutida com a gestão da entidade. Então, a gestão ela tem que estar muito consciente de qual posicionamento dela tem em relação à questão tributária. A questão tributária ela tem que ser discutida e ampliada como um posicionamento, porque não é tão simples isso, né? Nós temos entidades imunes a impostos e se entende imune a contribuições. Nós temos entidades imunes a impostos e se entende isento a contribuições. E tem entidades imunes isenta a impostos e também entendendo como isenta a contribuições. Então, cada uma dessas, ela pode gerar um conflito de informação, e aí vem o ponto que tem que ser feito um planejamento, e o planejamento é tributário, sim, porque ele reflete nas informações do que vem a ser, então, imunidade, isenções em determinado tributo. E qual o posicionamento que a gestão, a administração, tem em relação a esse determinado tributo. Então, sempre que nós temos que fazer o quê? É uma avaliação em decorrência das suas atividades, dos tratamentos que tem determinado tributo para determinada atividade, para evitar que se tenha discrepâncias de informações contábil, legal, ou a parte estatutária, e relatórios de atividades e as obrigações legais que você tem a fazer. Então, eu já vi muita entidade iniciando as suas atividades que se entende como de assistência social e na hora de abrir o próprio CNPJ já se autodeclara isenta. Então, já começa errado o nascedouro da entidade. Então, esses pontos precisam ser muito bem debatidos. E aí eu volto para o Glauco, porque agora ele já restabeleceu aí, né, Glauco? E aí, então, eu já passo... Opa, tá sem voz, olha lá. Acho que tá sem o áudio. Então, Carlos, acho é interessante essa discussão, porque já o início do trabalho contábil já começa com definições como essa. E para a gente que é do terceiro setor, eu estou falando aqui entidades sem fins lucrativos. Ou ela é imune ou ela é isenta. E aí vem já o problema já de início. Aquele que eu adquiri como cliente, qual que é o posicionamento em relação a determinados tributos? Passo para o Glauco novamente, para o Carlão, aí, por favor. Antes do Glauco falar, não sei se o Glauco já está restabelecendo o som. Ainda não estamos... Ainda não. Marcelo, você tocou num assunto. Enquanto o Glauco vai configurando lá para o som voltar, pedir para o Luiz Alberto, se puder, orientá-lo. Bom, tem aqui a Juliana, minha colega da PUC, não está mais conseguindo acesso, nem pelo Facebook. O Facebook está funcionando, tem que... Talvez o grupo audiza o Facebook, Juliana. Acabei de compartilhar também lá. Eu quero aproveitar a fala do Marcelo, enquanto isso, porque o tema, quando nós falamos imunidades e isenções, tem a ver com a sustentabilidade das organizações. As duas formas, seja pela via da imunidade, seja pela via da isenção, que o Glauco estava ali dizendo, ela é um mecanismo que significa, antes de mais nada, uma desoneração e, por sua vez, uma economia para as organizações. E quando o Marcelo usou uma palavra bastante importante, que é planejamento, né? Ele pode até depois, isso seria uma pergunta que eu ia deixar lá para o final, mas já vou antecipando. Ou seja, numa época de crise, como nós estamos vendo, escassez de recursos, as dificuldades na manutenção das parcerias com o poder público e também com empresas, pensar na desoneração tributária é um pensamento não só estratégico, mas de sobrevivência.
Então, o que a gente tem que lembrar, a primeira grande captação de recursos é não gastar o que a gente tem ou exercer o direito que a gente tem. E muitas vezes, o que se percebe começa a se desenvolver alguma atividade sem dar aquele cuidado contábil e jurídico para verificar o seguinte, olha, qual é o regime? Né? A entidade está dentro do regime da imunidade, da isenção, a imunidade alcançará impostos e contribuições. Então, esse é um aspecto e chamamos a atenção, que boa parte das entidades começam, pelo próprio lado do voluntariado, da doação, do envolvimento de algumas pessoas, mas a gente tem que priorizar, não só na estrutura jurídica, estatutária, e os ajustes em função de se exercer os direitos plenamente, mas que isso aconteça, se exerça e se mantenha exercendo com segurança. E vocês vão perceber, logo mais pela fala do Glauco, que o ponto central não é a decisão nas ADINs, é a condição que a entidade precisa observar para exercer o seu direito. Vocês conhecem aquela expressão, ganhou e não levou? Ou seja, de nada vai adiantar, o que se busca com uma sentença judicial é a efetividade do direito. A imunidade existe para viabilizar a efetivação de direitos sociais que estão na própria Constituição Federal. Por outro lado, vocês vão percebendo que não é me constituir como organização e já estou exercendo automaticamente. Então, nem todos os tributos é automático. Então, aí vem a questão de um alinhamento jurídico, alinhamento contábil e estratégico. O Marcelo também acompanhou, nós estivemos há um tempo atrás, um bom tempo, numa apresentação, onde um colega virou e falou, olha, vocês não precisam pagar nada, vocês são o terceiro setor, não precisa pagar nada. Essa expressão é até música, né? Nós não vamos pagar nada, já é até música. Agora, isso beira uma irresponsabilidade. Por quê? Porque essas obrigações poderão recair não só na entidade, mas nos dirigentes que, eventualmente, tomaram a decisão, a deliberada decisão de, olha, não vamos pagar. Então, é fundamental voltarmos na palavra que o Marcelo, logo de início, colocou, em planejamento, como as empresas, o terceiro setor. O Glauco continua aí com sérias dificuldades. Ricardo, uma coisa que você tocou aí, eu acho que é importante. Logo que as pessoas procuram a gente no escritório, assim, para escrituração, para as atividades em si, fica muito preocupado em o que nós temos que fazer para... Exatamente, o exercício estatutário já começa a fazer o exercício da imunidade. Quando você fala que você tem as finalidades, como é que eu comprovo na atividade operacional as minhas atividades? Então, aí começa todo um raciocínio que a pessoa precisa entender esse mecanismo tributário e que se reflete nas informações sociais, econômicas, financeiras. E aí, então, a preocupação da pessoa, ela tem que, primeiro, fazer a efetividade do seu estatuto. E ela cumprir, assim, o seu estatuto dentro de todo o contexto, e ainda observando determinadas regras de caso de isenções, mas também da imunidade principalmente, mas como que é efetivamente? O exercício da finalidade já é um exercício difícil para as entidades. A comprovação, exatamente. O Carlos quer falar, ele está ansioso, pode falar. Dentro do que vocês estão falando, para a gente tentar deixar o assunto assim, um pouco mais da realidade das pessoas que estão assistindo a gente, seria muito simplório, ou eu posso chegar numa conclusão de que as entidades de educação, saúde e assistência, as organizações religiosas, elas partem de uma premissa de que são imunes, pelo artigo 150 da Constituição Federal, são entidades imunes, ou seja, não há o fato gerador de impostos e contribuições, de impostos, no caso, né, o artigo 150. Eu posso ter esse raciocínio de forma geral ou não? Como é que... Boa provocação. Associação de...
a associação de amigos do Corinthians é imune ou isento, por exemplo? Pô, Carlão, Você complicou, pô. até agora há pouco eu estava com a camisa do Palmeiras, inclusive. Mas eu vou dizer, vamos trazer a questão do lado prático. E como é que eu tenho falado essa questão do direito tributário nos cursos, né? O Edeno, nosso amigo aí, seja bem-vindo, grande. Edeno é corintiano, né? O problema dele é que é corintiano. Mas, assim, para você fazer o exercício do enquadramento, o Marcelo depois faz o comentário contábil, acho que ele pode até dar exemplos do regramento paulistano, que é algo que que norteia muitas cidades pelo Brasil. Mas o Glauco colocou ali que aquilo que decorre da Constituição é imunidade tributária. Ainda que saibamos, e o Supremo assim se posicionou, que temos no artigo 195 uma imunidade, mas com impropriedade na redação, ou seja, o termo que o Constituinte utilizou foi tecnicamente equivocado, ele usou a expressão isentas. O Supremo pacificou que o comando constitucional da desoneração, seja do 195, seja do 150, é imunidade. E ali nós vamos ver quais são as pessoas e atividades. Quais sejam? Para os impostos, nós temos no 150 os templos, que muitas vezes podemos até associar às igrejas, aí comporta uma outra discussão. Nós temos os sindicatos laborais, as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. O mesmo Supremo integrou o conceito de assistência social à saúde. Então, em resumo, para os que estão aqui, a entidade é sem fins lucrativos de educação, saúde e assistência social, sindicato laboral ou igreja, ou templo, ela está na imunidade dos impostos. Daí, óbvio, entraria todas aquelas características do 150, do alcance, né? A renda, a propriedade, a receita. Indo para o 195, nós temos uma outra forma de desoneração, de outra imunidade, que é a imunidade das contribuições sociais para as entidades beneficentes de assistência social. Então, ou seja, a entidade beneficente de assistência social, reconhecida assim na forma da lei, e aí é o que abre uma grande discussão, que a gente quer chegar nela, quais sejam aquelas que desenvolvem, mediante critérios legais, as atividades de educação, saúde e assistência estão na imunidade das contribuições. Muito do que se fala no terceiro setor, e aqui o nosso encontro para o terceiro setor no sentido amplo, não só da filantropia, não só da beneficência, mas boa parte do setor não está na imunidade. Porque nós temos questões, por exemplo, essa situação esdrúxula que o Carlos trouxe aqui, associação do amigos do Corinthians. Então, certamente não é uma entidade de educação, saúde e assistência. Ela pode ser uma associação. É melhor não comentar. Vamos aprofundar, né? E assim, associações de moradores, associações com questões de questões culturais, ambientais, entre outras, sem fins lucrativos. O grande universo está, então, nós vamos perceber, no regime da isenção. Então, nós temos um grupo, que eu diria, diferenciado no setor, que tem acesso à imunidade, e um outro grupo mais expressivo, quantitativamente, que está na isenção. E o que isso também traz para a gente? A revisão do enquadramento, de sê-lo da forma adequada, e aí o Marcelo pode trazer o exemplo, que quando eu saio da questão da imunidade, eu vou para a isenção, há um conjunto de outros aspectos que precisam ser observados, que são as obrigações acessórias, que são os elementos de renovação,
de prestação de contas perante municípios, e, diferente do conceito também jurisprudencial, que a imunidade alcança as pessoas, suas atividades, ou seja, ele é muito mais amplo, a isenção, em muitos casos, e na maioria deles, ela é restrita a algumas espécies de atividades, receitas ou pessoas. Então, e isso, o Marcelo pode... E aí eu queria... Não sei se o Glauco já está nos ouvindo e também em condições de falar. Glauco, está ouvindo? Precisa trocar o plano dele, hein? Eu acho que tá ruim hoje ali. Não conseguimos te ouvir, Glauco. Tenta entrar pelo celular. Mas, Ricardo, enquanto ele vai resolvendo aí, uma das questões que a gente tem que imaginar é o seguinte, as pessoas geralmente já abrem uma entidade, e geralmente já, no seu contexto, isso acontece muito em qualquer tipo de empresa, não é só no terceiro setor, não. As pessoas não têm muita a visão, a ideia ainda do que projetos vão estar desenvolvendo, e acabam colocando tudo, e colocam lá a educação, porque é imune, colocam assistência, e já no meu estatuto. Aí, quando vai fazer a operação efetiva, e aí, quando faz a operação, que é aonde acontece a comprovação, porque, na verdade, exatamente, quando eu falo que eu sou uma entidade assistencial, eu tenho que ter uma operação assistencial. E essa operação assistencial tem que ter despesas condizentes com aquela operação assistencial. Então, as despesas têm que ser coerentes com aquilo que se está desenvolvendo como operação. Porque, senão, há um desvio, entre aspas, de finalidade caracterizado já imaterial. Então, quando eu falei que o exercício do estatuto já é um aspecto importante de visualização, que é, se eu sou uma entidade assistencial, educacional, ou entre qualquer outra lá, não sei assim, se eu me definir como entidade tal, eu tenho que ter atividades operacionais condizentes com aquela minha finalidade. E essas atividades operacionais, eu tenho respaldo documental, são documentos que fazem a operação, despesas, são receitas e despesas que fazem a operação, em que ser condizente exatamente com a realidade que está se fazendo ali a operação. Então, esse é o grande aspecto em que as pessoas colocam nos seus estatutos determinadas para atingir uma situação de imunidade e na sua operação não contemplam isso. E, às vezes, a qualidade de informação que chega à contabilidade não é a mesma também. Então, às vezes, a pessoa não consegue identificar o que é uma despesa de operação de projeto com uma despesa operacional administrativa e, de repente, até de atividade de suporte, e não atividade principal. Essas questões, aparentemente, são de segregação, mas elas são fundamentais de caracterização. E caracterização de objetivo. Eu acho legal você, nessa questão da atividade, dar um pouco do feedback do que os municípios, não só São Paulo, tem se valido das informações contábeis Alguém está fazendo barulho aí. Ó. Acho que é do Glauco que entrou. Ó, eu voltei o meu áudio. Agora foi bom. Olha lá. Está com algum som de alguma coisa? Tirando o nosso, tá tirando o nosso aqui. Não, agora melhorou. Bom, mas, ô Marcelo... O Edeno está sugerindo para colocar máscara. O Paulo está ansioso para falar e agora ele está atropelando a gente, hein? Mas eu queria que você desse também a experiência, porque isso impacta tanto para a imunidade quanto a isenção. Como é que você tem visto as secretarias de Estado, de município, além da própria Receita Federal, se valendo da questão contábil, de um lado, porque muita gente fala, a própria ADIM tirou a receita de verificar se a entidade está cumprindo as suas obrigações. Isso não é uma verdade absoluta, né? O Glauco depois vai trazer que a lei não caiu na íntegra. E o segundo aspecto, que não só a Receita, mas outros órgãos de controle podem tomar conhecimento do descumprimento de questões estatutárias, e isso ter muito mais que o reflexo tributário. Então, quando você falou dessa comprovação de atividade, independente de imunidade e de isenção, como é que você tem visto
isso nos municípios, ou seja, se valer da informação contábil para tentar dimensionar o cumprimento da finalidade. Não estou nem falando de filantropia, de gratuidade, de modo geral, cumprimento de atividades. Bom, assim, no aspecto do SEBAS, vamos colocar assim, se a gente pegar pelo SEBAS, existe hoje um controle mais aprimorado e avaliação técnica da norma técnica. Então, eles estão cobrando se realmente há um olhar, existe, sim, um cumprimento da entidade, porque hoje o compromisso não é só do profissional da contabilidade em exercer a contabilidade com os princípios e normas do Conselho Federal. Então, na verdade, a qualidade de informação que ajuda o meu exercício. E aí vem um ponto que o SEBAS ele está se pegando, por exemplo, por questões eminentemente técnicas. Eu tive agora numa entidade no Rio de Janeiro, uma fundação que foi notificada e teve que apresentar um laudo de avaliação e perguntou se ela fez ou não fez o teste de impairment, porque ela tinha que ter feito o teste de impairment ou não, e justificar aquilo que ela contabilizou. Isso para vender as ações por Ministério, a autorização do Ministério Público para vender determinadas ações. Isso uma entidade. Teve uma outra entidade em que ela tinha uma determinada atividade e aí ela começou a desenvolver uma atividade operacional. Ela, como todas as entidades, começa numa coisa muito voluntária, eu faço uma reunião, aí eu pego, dou um encarte, a pessoa me dá uma doação, mas eu dou lá um encarte de leituras, etc. Ok. Aí, passado um tempo, isso gerou uma nova dinâmica e gerou uma nova operação. E aí, o que aconteceu? Essa entidade, ela foi e colocou lá, então, essa atividade como uma atividade, por exemplo, de venda de livros, etc. Quando foi passado um tempo, e tinha também curso, aí passado um tempo, a prefeitura falou, escuta, aqui você tem o quê? Doações ou são outros tipos de receitas? Aqui você tinha um estoque, mas você não tinha receita de produtos ou serviços. Como que essa entidade teve que passar por um processo de perícia contábil? Nós tivemos perícia contábil em SEBAS, nós tivemos perícia contábil para o reconhecimento de imunidade tributária do ISS, nós estamos também com perícia contábil para o reconhecimento do ITCMD. Tanto o ITCMD como o ISS, eles estão indo pelos quesitos do CTN. Ok? Mas todos eles, inclusive o SEBAS é muito mais acentuado, a questão normativa. Se, de repente, a ausência, por exemplo, de uma depreciação ou de um teste, vamos colocar como fez o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele estava desqualificando uma determinada entidade por falta de teste, por exemplo, de impairment. Eu vou aproveitar esse momento que a gente entrou nessa questão do artigo 14 do CTN, tem bastante gente perguntando aqui, acho que está todo mundo muito ansioso para a gente responder uma pergunta que eu acho que não quer calar, né? Com as recentes decisões do Supremo, da DIN 4480, aí não sei se o doutor Glauco está aí podendo falar ou não, o SEBAS continua existindo ou não? Eu ainda tenho que ter SEBAS para usufruir da imunidade do artigo 195, eu tenho que ter o certificado, sim ou não? E se não, o que eu tenho que fazer? Acho que essa pergunta tem bastante gente fazendo e estão todos muito ansiosos em relação a tudo isso. Acho que a gente poderia já entrar nessa questão dessa imunidade da contribuição do 195, se o SEBAS existe, não existe, e se existe, o que tem que ser feito, e se não existe, o que tem que ser feito. Acho que é uma pergunta que muita gente tem se feito e estão ansiosos aqui. Doutor Glauco? Ou Ricardo? Me escutam bem? Viu, Glauco? Eu aproveitei a sua ausência no sentido de, já que você tinha caído, espero que não tenha se machucado, para fazer a distinção de imunidade e isenção. Então, eu fiz isso, agora a bola é com você aí para responder a pergunta do Carlos, que eu sei que a maioria das pessoas estão ansiosas. Bom, primeiramente agradeço, peço desculpas aí pela essa falha, mas esse tempo de pandemia, acho que todo mundo usa tanto a internet aí que alguns entraves acabam acontecendo. Peço desculpa a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, só para a gente conceituar ainda no que eu estava falando, né?
quando a gente fala do artigo 195, parágrafo 7º, que é onde o Carlos está perguntando da necessidade, da existência ou não do SEBAS, nós vamos entender lá que no texto constitucional está tratado isenção, a isenção regulada pelo parágrafo 7º, mas há muito, desde precedentes de 96, o Supremo já definiu e sacramentou que quando a gente lê no texto constitucional a desoneração, a gente está falando de uma verdadeira imunidade. Então, nós estamos falando, sim, de imunidade para as contribuições sociais. E por ser imunidade para a contribuição social, é que a gente carrega aí, ou pelo menos assiste com muita ansiedade, desde 1999, da impetração da primeira DIN, a 2028, lá encampada pelo Dr. Ives, né? A gente tenta assistir uma definição final pelo Supremo Tribunal e a gente vem, nos últimos tempos, assistindo pelo menos um encaminhar para isso. Tá? Então, como eu venho falando de imunidade, a imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º, ela sofre ingerência da interpretação sistemática da Constituição Federal. E a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso 2, ela prevê que a desoneração ou a imunidade, o poder de tributar, a limitação ao poder de tributar, ela somente pode ser advinda por lei complementar. E nesse sentido, Carlos, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo desde 2017 que para regulamentar os lindes da imunidade somente mediante lei complementar. E aí você me pergunta, e acho que essa é a colocação que você põe, mas o SEBAS está previsto numa legislação ordinária, de cunho mais fácil de tramitar nas casas, de propostas do ente do executivo, né, com uma tranquilidade maior a serviço do executivo, e exige das entidades uma certificação e o seu regramento por uma lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, quando iniciou esses julgamentos das ADINs lá atrás e de um precedente de repercussão geral através do recurso especial extraordinário 566622, né, eles definiram, num primeiro momento, que somente lei complementar era o veículo hábil a regular a imunidade. Contudo, ali, Carlos, naquele momento, foram julgados, além desse recurso extraordinário, mais 4 ações diretas de inconstitucionalidade, aonde enfrentavam diretamente a legislação que deferia ou atribuía o SEBAS. E nessa discussão, houve, no bojo do acórdão dessas ações diretas de inconstitucionalidade, a seguinte fala, lançada ali pelo saudoso ministro Teori Zavascki, aonde ele entende, né, e já acompanhando alguma fala do ministro Joaquim Barbosa também, né, que foi o primeiro relator dessas ações diretas de inconstitucionalidade, ele fala o seguinte, que aspectos meramente procedimentais, aspectos fiscalizatórios, aspectos de certificação podem ser regulamentados por lei ordinária. E criou-se aí uma certa, e eu peço licença para botar um aspas nessa certa ambiguidade, porque me parece muito claro o texto do precedente de repercussão geral, que somente lei complementar para regular os lindes da imunidade tributária é possível, e o texto das ações diretas de inconstitucionalidade, onde declarava o inconstitucional tudo aquilo que era contrapartida para se alcançar um SEBAS, mas com esse viés lançado pelo ministro Teori Zavascki, né, que somente o aspecto de contraprestação ou de atuação da entidade é que podia ser regulamentado por lei complementar. Todo o orbitando da lei complementar, seja fiscalização, certificação, observação, parametrização, somente por lei ordinária. Isso desembocou num recurso processual, embargos de declaração, que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, agora no dia 19 de dezembro de 2019. Tá? E lá, aquela tese inicial do recurso extraordinário foi modificada. Eles colocam que a lei complementar foi modificada não na sua essência, tá? Por favor, isso é bastante interessante ressalvar. Ela não foi modificada na sua essência, ela foi modificada
na sua fala e na compreensão para ajustar ao molde dos julgados das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, lá, o precedente passou a carregar a seguinte fala, que a lei complementar é uma forma exigível somente para definição do modo de atuação das entidades beneficentes filantrópicas, ou seja, a contrapartida. Todo outro aspecto, se eu tenho que pedir um SEBAS, se eu tenho que, de tempo em tempo, procurar uma chancela governamental para aspecto de controle, qual a documentação que eu tenho que apresentar para isso, em que tempo, de que forma, em qual requerimento, isso tudo o Supremo entende, até pela lógica dos julgados das ações diretas de inconstitucionalidade do precedente de repercussão geral, que podem ser feitos mediante lei ordinária. Esse é o ponto, talvez, mais importante definido pelo Supremo. O Supremo, em dezembro de 2019, fixou essa tese. Olha, contraprestação, forma de contrapartida, como que atua a entidade. Vamos pegar aqui um exemplo simplório dentro da educação. A bolsa, o aluno gratuito mediante número de pagantes, eu sou obrigado a fazer isso? Um aluno gratuito a cada 5 ou 9 pagantes? Eu sou obrigado. Isso é uma contraprestação, é um mecanismo de como deve atuar. Como que eu elejo esse aluno que é gratuito? Qual que é o critério para eu eleger? O critério socioeconômico, que está lá no bojo do 14 da Lei 2101, é um mecanismo de atuação, porque ele limita, olha, eu não tenho um aspecto para eu entender se o sujeito é necessitado ou não. Eu tenho que pegar o rigor da lei ali, ó, 1,5 salário mínimo para a bolsa de 100% ou 3 salários mínimos para a bolsa de 50%. Fora disso, eu estou errado, eu não estou concedendo bolsa. Esse critério é instituir mecanismo de contraprestação. E, para isso, o Supremo deixou escancarado, seja no primeiro momento de julgado, seja no amoldar da redação nos embargos aqui em dezembro de 2019, ele deixa muito claro, quando houver exigência de contraprestação, somente mediante lei complementar. E essa, atualmente, para esses moldes da 12.101, não existe. O que existe é o artigo 14 do Código Tributário Nacional, recepcionado como lei complementar, né, na Constituição de 88. Então, o que acontece? A gente já tinha essa definição de forma muito clara pelo Supremo. Contudo, não existia, por parte do Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, um controle da constitucionalidade da atual lei vigente, a Lei 12.101 de 2009, onde, por mais que o Supremo fixou o entendimento dele como matéria de repercussão geral, ainda existia, dentro do nosso ordenamento jurídico, uma legislação vigente, a Lei 12.101, que cobrava essas contrapartidas. Essas contrapartidas são frutos de ações diretas de inconstitucionalidade agora. A ação direta de inconstitucionalidade 4480, que a gente vai comentar o seu efeito, e a 4891, que também tem o mesmo propósito, mas foi sacada do julgamento aí por uma alegação da União, que a gente também vai comentar um pouquinho mais à frente. Bom, mas em julgamento agora no mês de março de 2020, quando as duas ações diretas de inconstitucionalidade que eu acabei de comentar foram levadas ao crivo do Supremo, o Supremo, né, por relatoria do ministro Gilmar Mendes, acabou reconhecendo o que o Supremo já falou. Falou, olha, tudo que é contraprestação não pode ser regulamentado pela lei ordinária. E ele passa a declarar, o ministro Gilmar Mendes, no voto dele como relator e acompanhado pela sessão plenária virtual, a declaração de inconstitucionalidade de alguns artigos, notadamente os artigos de educação e assistência social. O de saúde ele está no bojo da outra ação direta de inconstitucionalidade, que a gente vai comentar um pouquinho à frente. Então, Carlos, o que ele fala? Olha, vocês têm uma legislação ordinária que regula certificação, fiscalização e forma de atuação da entidade para ter a certificação. Essa forma de atuação da entidade para ter a certificação, por esse rito, por essa norma ordinária, não vale. Ela é inconstitucional, à frente da sistemática que a gente passou aqui de uma forma bem superficial para chegarmos aí
nesse contexto. Então, o artigo 13, né, no seu inciso 3 e 4, que ele pede 1:5 ou 1:9 para complementar o 1:5, é declarado inconstitucional. O critério socioassistencial, que era de 1,5 salário mínimo ou 3 salários mínimos para percentual de bolsa de 50% ou 100%, também é declarado inconstitucional nessa ação direta de inconstitucionalidade. Aí você me pergunta, mas e o SEBAS? O SEBAS, ele vale? Sim, ele vale desde que observado nas nuances dessa nova parametrização dada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se eu protocolei meu pedido de renovação de certificado de entidade beneficente, eu fui analisado e fui deferido como detentora do SEBAS, eu alcancei o global aí e tenho SEBAS e sou detentor da imunidade. Se indeferido, né, eu não consegui, o Estado, o Ministério da Saúde, a Assistência Social na Cidadania ou Educação indeferir, ele vai ter que expor, é uma clássica do direito administrativo, ter que expor as razões do seu indeferimento. E se ele indeferir a entidade porque ela não cumpriu esses aspectos de contraprestação, notadamente hoje conjugado da DIN 4480 para educação e para assistência social, é possível a entidade combater esse indeferimento por conta da inconstitucionalidade da norma que ele está exigindo. É um pouco complexo, a matéria é bastante discutível, porque ela ficou... Eu escutei esses dias em algumas falas, porque é um dos momentos que mais se discute essa legislação, o SEBAS virou uma verdadeira colcha de retalhos. E eu atesto que sim, a gente vai ter que olhar essa nuance. Eu tenho uma decisão aqui no estado de São Paulo, no TRF3, onde o juiz, observando a documentação, observando o processo, fala o seguinte, ele fala, olha, de fato, a legislação anterior a 12.101 foi totalmente declarada inconstitucional. Mas o próprio STF fala que o SEBAS é mecanismo exigível. Ele continua falando que o SEBAS é o veículo de reconhecimento, de declaração pelo Estado de que a imunidade, que aquela entidade é beneficente de assistência social e detém a imunidade. Mas como que eu posso observar se essa entidade aqui, que está pedindo um socorro judicial, ela é ou não imune? Não pelas regras dos decretos que mandavam contraprestar, e sim pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, ele pede para que se faça uma prova dentro do processo judicial de que cumpre o artigo 14, e se todos os outros requisitos procedimentais foram cumpridos, o SEBAS será automaticamente deferido nesse processo judicial em si que eu falo, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem que observar de forma muito clara que as contrapartidas, a contraprestação, a necessidade de existir ou atuar daquela mesma forma que está inscrita na Lei 12.101, ela tem que ser sopesada se ela é o único motivo do descumprimento para eu ter ou não o SEBAS. O importante aí nesse primeiro momento, né, com esse julgado, entender que a contraprestação exigida pela lei ordinária não é mais válida nesse momento. Deixa a Nicole, obrigado pelo prestígio, Nicole, ela perguntou aqui se vamos ter que judicializar todos os casos e a insegurança jurídica, na opinião dela, aumentou muito o que vale agora. Eu vou aproveitar a pergunta dela para tentar... o que eu entendi da sua fala, doutor Glauco, assim, o que eu acho que, para a gente tentar falar para as entidades o seguinte, se a entidade quiser evitar judicializar, se ela quiser dormir com segurança, ficar tranquila em relação a toda essa insegurança que existe, o melhor caminho é manter o SEBAS? A minha primeira pergunta. Então, acho que se eu não quero judicializar, porque quando a gente judicializa, a gente nunca sabe o que vai vir, né? Mas se eu quero ficar tranquilo, passar um pouco mais tranquilo dentro de toda essa insegurança, porque existe o SEBAS, mas o SEBAS não pode prever contrapartida, ok? Então, se eu tiver o meu SEBAS deferido, nos moldes que ele vier, por enquanto, que os ministérios devem ter que adequar alguma relação de análise nisso, né?
Vamos supor que o meu SEBAS seja indeferido por uma questão de contrapartida. Aí eu acho que o caminho jurídico é um pouco melhor, pelo que eu estou entendendo. Mas se eu tiver um SEBAS indeferido por alguma questão contábil, por alguma questão de obrigação acessória, por alguma questão de documental, procedimental, aí eu não vou ter, o meu caminho jurídico fica um pouco mais difícil, porque eu não estou falando de contrapartida. Se eu estou falando de contabilidade, eu estou indo contra o próprio 14 do CTN. Né? Então, pelo que a minha impressão em relação a tudo isso mantenha o SEBAS para eu ficar tranquilo, para eu não ter que viver nesse meio de insegurança. É lógico que eu tenho precedentes jurídicos de tudo o que aconteceu para, caso eu seja indeferido, e, em especial, se for por contrapartida, me defender. Eu acho que as ADINs, nesse ponto, ajudam muito. Agora, eu não posso também ficar tranquilo em simplesmente abandonar um SEBAS ou ter o meu SEBAS indeferido porque eu não tenho um parecer de auditoria ou porque descumpriu uma norma contábil e achar que eu estou tranquilo porque eu não tenho SEBAS, porque essa questão contábil ela vai contra o próprio 14 do CTN. Tem muita gente falando, é só cumprir o 14 do CTN. Eu vejo esse só cumprir o 14 do CTN como muito vago, porque o 14 do CTN tem um pontinho contábil ali que não é só mais ter livros revestidos, receitas e despesas. A contabilidade hoje é muito mais do que isso. Então, são assim, impressões que as pessoas estão colocando aqui, e a impressão que eu tenho em relação a tudo isso, eu queria que você, o Ricardo, o Marcelo... eu gostaria depois de comentar depois. Eu acho que é importante a gente fazer um comentário sobre tudo isso, porque tem muita gente simplificando. É só... Eu não tenho mais que ter o SEBAS. E outra coisa, pessoal, depois o Ricardo pode até falar, vai tramitar no Congresso uma lei complementar. E nessa lei complementar deve vir as contrapartidas. Então, também não adianta eu abandonar todo um sistema de contrapartidas que eu construí hoje, para daqui 2 anos ter que passar por uma transição, igual foi em 2009, tudo de novo, de concessão de bolsa e tudo mais. Então, acho que essa é minha opinião, eu gostaria que vocês compartilhassem e falassem sobre isso, porque eu acho que é muito simplista falar e se defender, né, nessas ADINs em relação ao SEBAS não existe mais, ou é só o 14 do CTN. Carlos, me ouvindo bem? Estou sem problema de áudio agora? Vamos lá, Carlos, eu vou pedir a palavra primeiro, mas óbvio, Ricardo e Marcelo estão aí à disposição. Para mim, Carlos, você tem toda a razão quando você fala. E eu analisaria essa questão em 3 ou 4 aspectos. O primeiro deles é o caminhar jurídico dessas ações diretas de inconstitucionalidade ainda não estão transitado em... Vai mudar o viés? Isso vai ter uma reviravolta muito grande? Não vai. O Supremo Tribunal já está decidindo em ação direta em constitucionalidade, que se a gente for olhar na regra, bem à luz do direito, ela já seria executível no momento de publicação do resultado do julgamento. Mas a gente assistiu em 2017 um texto lançado pelo próprio Supremo de tese para repercussão geral, modificado, como eu falei aqui no começo da explanação, não na sua essência, mas na sua explanação, em dezembro de 2019. Então, primeiro ponto, essa corrida ao judiciário, vamos judicializar, acho que foi a Nicole que colocou, Nicole sempre participando, a querida aí de todos nós, todos os grupos. Na verdade, o medo dela é que isso vire só uma judicialização, né? Foi o medo que ela colocou aqui. Não é o primeiro momento, o momento mais adequado agora é de observação, é não judicialização ou correria ao Poder Judiciário. Não é um momento de portas abertas. O Judiciário está finalizando uma observação tão complexa para a sociedade que vem demorando quase que 20 anos ou a mais para definir. Então, judicialização deve ser, junto com seus assessores jurídicos, muito bem pensado, muito bem sopesado para estratégias dentro das possibilidades. O que precisa... esse seria o primeiro aspecto que eu levantaria. O outro e o segundo aspecto mas Glauco, eu não preciso mais, Carlos, eu não preciso mais fazer essa contraprestação, o próprio Supremo falou. Mas veja bem, gente, a gente está falando de entidade beneficente de assistência social.
Eu posso até não alcançar na forma que está a lei ordinária, mas o viés de cada uma dessas entidades é simplesmente a benemerência. Eu não vou entrar em filosofias ou digressões maiores. Se a gente parar para pensar e analisar também os acórdãos proferidos pelo Supremo, eles dizem que o conceito de entidade beneficente de assistência social não é o mesmo conceito de entidade sem fins lucrativos lá do 150. Então, quando eu for judicializar, se eu estanquei a pleno vapor toda a benemerência que eu fazia, porque eu sou sem fins lucrativos, eu só reinvisto no meu objetivo e não distribuo parcela do patrimônio e tenho uma contabilidade em dia, eu posso sofrer um viés negativo na ação que eu pleitei, o reconhecimento da imunidade ou do caráter beneficente que eu estou precisando. Há uma interpretação, há princípio de analogia no direito, onde o juiz... Cortando aí, viu? Marcelo? Tá cortando. Voltou? Enquanto ele volta, vamos ver. Acho que o Marcelo queria falar sobre... Eu acho que assim, uma coisa acho que também muito objetiva também. Eu acho que eu vou sair desse aspecto lógico, observar sempre legal, mas a questão de só falar da lei em si. Hoje, o trâmite dele é pelo Ministério. O Ministério, quando você vai bater lá na porta dele, lá, eu quero o SEBAS, ele fala, cumpra-se a Lei 12.101 na sua íntegra. E a análise, infelizmente, também, ela vai ser continuada, porque ele faz isso aí. O raciocínio do governo, quem tiver mais, quem pode mais, é o que vai fazer o negócio. Infelizmente, está sendo isso. Então, as entidades estão entrando com o processo e, na sua individualidade, estão brigando. Então, a minha sugestão, primeiro, existe já uma coisa na sociedade que a gente não pode mais voltar para trás. Então, assim, hoje você não fala no Sistema Único de Saúde sem um atendimento das filantrópicas. Eu não uso o Sistema Único de Saúde, mas eu tenho certeza que ele é tão importante e o papel das filantrópicas é muito mais ainda nesse contexto, porque elas garantem mais de 50% dos atendimentos, nos atendimentos ambulatoriais e também de alta complexidade também. E aí eu vejo um papel predominante que a sociedade vai estar exigindo esse tipo de coisa. E a mesma coisa, eu não posso simplesmente, eu sou uma entidade de saúde, uma entidade assim, imune, não, eu não posso fazer nada, não, eu não vou atender mais o SUS. Não funciona mais assim. A mesma coisa quando você vai falar que hoje já a concessão de bolsa não vai pelas características do ProUni, como foi conceituada lá atrás. Então, uma entidade educacional, ela tem que ter uma observância, se ela quer pleitear, se ela quer ter uma certificação, independente da volumetria, mas ela tem que começar a exercitar essa política pública que foi criada e que já é absorvida pela sociedade. E aí, quando se fala da assistência social, o contexto de uma política pública assistencial. Então, não é mais qualquer serviço, é um serviço já, vamos novamente lá, tipificado, é uma coisa que não volta para trás, que é uma coisa lá estabelecida e já absorvida pela sociedade. Então, eu tenho que alinhar minhas prestações de serviço a essas políticas públicas. Então, e assim, ficar batendo nisso, a volumetria é outro ponto. Mas eu tenho que me alinhar a essa questão da prestação de serviço a um serviço de política pública. Então, aí vem a questão, eu vou fazer o máximo. Agora, o grande ponto também que eu vejo, Carlos, e aí eu acho que vocês também podem me ajudar, assim, o grande ponto de todas as entidades, eu não vejo, lógico que tem a questão da volumetria, que é a questão financeira, etc., mas tem um aspecto principal. Não observam as formalidades. Não observam a formalidade mínima das coisas. Que é o maior motivo dos indeferimentos, inclusive. Aí a formalidade, desde uma ata de diretoria, até mesmo, aí já pega tudo, até mesmo a contabilidade. A contabilidade que não é feita exatamente observando, e são formalidades. Vai lá, Ricardo. Ricardo quer falar. Eu vi o Glauco falando, você falando, e também o Carlos. Nós já vamos responder ali para a Daiane, que fez duas perguntas, mas ainda sobre a provocação muito boa que ela corre quando o pessoal da PF sempre passando, parabéns pelo trabalho, agora todo mundo. A questão da judicialização, nós temos que tomar muito, muito cuidado.
Com todo respeito aos demais colegas, nós temos ouvido e lido também uma série de recomendações, como se fosse bater o levou. Ou seja, vou judicializar, vou ganhar. E isso pode levar, assim como outros históricos, não só no nosso setor, a uma complicação para o próprio setor dentro do judiciário. Eu digo de outras situações, na esfera trabalhista, na esfera de consumidor, entre outros exemplos, que começa a se judicializar demais, aí aquilo que é para exercer o direito acaba virando um problema para o setor. E por que eu digo isso? Caso a caso, terá que ser analisado e isoladamente. A decisão do Supremo, como bem salientou o Glauco, ela está aí. Eu ainda entendo que devemos esperar, temos embargos, tivemos a manifestação do Ministério da Cidadania no processo também. O direito está, de certa forma, colocado na mesa. Mas eu tenho que fazer a leitura disso em relação à minha situação que eu digo, a situação da sua organização. Não somente as questões da contabilidade, que por si só não atenderia o próprio artigo 14, na essência, ou seja, não teria qualquer chance de êxito, uma ressalva contábil, um não cumprimento de uma norma, um não reconhecimento de receitas, por si já bastaria para a entidade ficar ainda vulnerável numa discussão. E agora, tem a chance de se discutir o mérito daquilo que ela faz socialmente falando. Mas o que eu digo a Lei 1201, como essa diz, ela não caiu por inteira. O julgamento foi parcialmente procedente e, obviamente, parte da legislação. Então, há uma série de questões que, para o ingresso jurídico, deverá ser analisado com a sua assessoria jurídica a viabilidade. Eu vou dar um exemplo. Alguém vai promover uma ação para ganhar R$1.000, sendo que ela pode perder 10 mil? Aí você fala, pô, mas como assim? O que eu vou abrir ao iniciar um processo desse? Claro, então, aqueles que tiveram indeferimento estritamente por contrapartidas, e que dali derivaram tags, outras questões, eventualmente é momento para se discutir. Eu volto a falar, na minha opinião, e eu deixo o Cláudio ver mais à vontade, ao trânsito em julgado. Essa é a minha visão, a visão da Monella Advogados, que é sempre pela cautela e não da aventura jurídica, judicial. Então, veja, nós temos situações que a gente vê no escritório, onde enxergamos, vislumbramos caminho, mas não podemos generalizar. Então, e a questão do certificado, dia desses, discutindo com outros colegas, o CEBAS interessa para quê? O Marcelo, ao falar ali da rede de saúde, do SUAS, nós também podemos mencionar a pesquisa do FONIF, que o Grupo Aldisa teve a oportunidade de voluntariamente auditar, e ali demonstrou que a cada R$1, essas entidades, a filantropia devolvem mais de 7 em serviço. Maravilhoso. Mas existem outros números que a gente tem que trazer para a mesa e que estão dentro vamos dizer, do nosso setor, que é um universo gigante de entidades que talvez não façam jus e podem se pegar nesse vácuo, e aquilo que poderia ser bom para nós, algo que mostraria uma conformidade, uma integridade, uma conduta pautada em procedimentos, em processos, em fluxos, em boas práticas, em transparência. Se eu admitir que, liberou geral, lá na frente ficará pior para todo mundo. Então, nós temos que trabalhar, não é para todo mundo ter acesso, é todo mundo que esteja imbuído dos princípios das entidades sérias do nosso setor. Um outro ponto importante é que isso vocês podem até entrar no próprio Supremo. O Ministério da Cidadania juntou à ADIM demonstrativos, veja,
hoje nós teríamos mais 20 mil entidades. Se a decisão for assim, olha, está liberado, 20 mil novas organizações poderiam usufruir sem critérios da imunidade tributária. E aí nós temos que fazer análise que, nesse universo, tem muita gente que faz a filantropia e tem o direito, tem que exercer, e é por isso que precisa da sua assessoria jurídica, mas tem gente que vai a reboque, vai usufruir, e lá, quando se discute a reforma tributária, essa discussão, eu participei do Congresso Nacional, em comissões da reforma da Previdência, antes e agora, a discussão que começou com 6 bilhões e hoje já está em 12, com 20 mil a mais, fica insustentável. Aí, ou seja, quem é sério, quem faz e quem precisa, vai acabar pagando essa conta. Então, nós temos que levar em consideração que também conseguir alguma decisão judicial, além da aventura, ela pode significar, sim, um aspecto transitório. Por quê? Nós não temos uma situação, olha, ganhou e vamos levar e tá liberado. Não, porque como vimos, e foi o decreto 612, o decreto 752 lá em 93, em 91 e depois 93, o Supremo deu prazo para que o Legislativo providenciasse uma legislação. E isso vai acontecer agora. Até porque o projeto de lei do deputado Bibo Nunes, o qual nós tivemos a oportunidade de participar das discussões ativamente, inclusive inserindo diversas questões para as igrejas, a Daiane perguntou ali das igrejas, logo vai ser o quê? Vem à tona. O relatório da deputada Dorinha, ela não vai esperar o governo. A coisa vai acontecer. Ou seja, não adianta pensar em judicializar pensando para frente, sabendo que ali 6 meses tem uma nova regra. Aí eu volto na linha do que o Carlos Silva falou. Eu tenho que me organizar com segurança com fatos que estão na mesa. O que está na mesa, de um lado é a DIN, mas do outro lado é um conjunto de obrigações que, em pouco tempo, as entidades vão observar. Então, a DIN, concluindo a minha fala, eu já estou me alongando, ela é uma grande oportunidade para aqueles que tiveram negado pedidos de certificação, indeferimento, pelas questões que a DIN agora reconheceu a inconstitucionalidade. Aí sim, com o seu advogado, é possível para mim. Carlos, eu acho que teria que responder algumas perguntas que o pessoal está fazendo aí. Deixa antes do Glauco passar para o Glauco, teve uma pergunta interessante aqui que eu acho que quem puder responder é da Bianca. Deixa eu achar aqui eu acho que dá várias entradas aqui para a gente conversar. Da Daiane. Olá, boa tarde. Uma igreja que oferece cursos livres, ela deveria ter o SEBAS? Eu estou entendendo, ela deveria ter o SEBAS para usufruir da imunidade? Esses cursos são oferecidos à sociedade e são cobrados taxas ou mensalidades para manter o próprio curso. Qual a opinião de vocês sobre isso? Cursos como, por exemplo, de inglês, Libras, artesanato e etc. Eu acho que essa pergunta é importante, o Dr. Glauco puder responder. Pelo que eu entendi, eu não sei se juridicamente é uma organização religiosa, é uma associação, enfim, não sei, mas não tem o SEBAS. Para ela usufruir da patronal, ela teria que ter o SEBAS, sim ou não? Tá? Eu acho que essa é a pergunta dela. Sendo que ela oferece cursos livres, não é uma educação formal. Eu acho que essa pergunta... Bom, eu vou, na medida aqui, responder, eu acredito, e vou falar até de uma forma incisiva, acho que para a Daiane, né? Depois eu queria voltar, porque eu estava falando em 3 aspectos, eu fechei 2, eu caí aí até um pedido de um participante. Mas acho que o terceiro aspecto pode ser respondido junto com a Daiane. Bom, o que eu posso te colocar? A DIN, a 4480, ela afastou critérios de contraprestação. Mas se a gente observar dentro dos critérios de fiscalização e de certificação, o ministro Gilmar Mendes, como relator, até assevera de forma muito clara no seu acórdão
que aspectos contidos na Lei 12.101, por exemplo, no artigo 13, o artigo 13 ele começa com o inciso 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 1, 2 e 3, que o terceiro foi declarado inconstitucional no seu parágrafo 1º e 2º, porque é a contraprestação. Só que o inciso 1 e 2 fala de forma muito clara, eu vou pedir a liberdade, que é demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Educação Formal, LDB. Essa é uma forma de parametrização de quem é entendido pela lei ordinária como entidade beneficente de assistência social. Inclusive, no acórdão, ele cita que isso é válido, ele até cita isso no acórdão. Isso, ele atesta a constitucionalidade. O inciso 2 é atender os padrões mínimos de qualidade aferidos pelo processo de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação. Então, na pergunta da Daiane, os cursos livres, eles não integram aí a Lei Geral de Diretrizes e Bases. Então, eles não seriam passíveis de buscar a certificação nos moldes da Lei 12.101. Eu não estou aqui falando se isso é uma regra justa ou injusta. O mecanismo de direito colocado à luz da Constituição é que não se pode, por lei ordinária, requerer contraprestação. Agora, parametrizar, direcionar e mostrar objetivos de certificação é válido pela lei ordinária. Isso aí seria uma nota de corte. Então, nesse caso, doutor Glauco, nesse caso, essa entidade, ela não teria que dar um número de bolsas, 1 para 5, 1 para 9, 1 para seja o que for, mas ela teria que seguir os aspectos de procedimentais e de funcionamento, buscando os SEBAS nas questões contábeis, numa educação formal, sem estar atento a 1 para 5, mas ela teria que ter esses aspectos procedimentais e de funcionamento de SEBAS. Uhum. Mas aí, Carlos, o que eu coloco? Tá? Você está correto na sua conclusão. E assim, não dando uma ducha de água fria para Daiane, eu estou chamando de Daiane, mas eu fiquei na dúvida, acho que é Daiane, sim. Não dando uma ducha de água fria, esses mesmos projetos da organização religiosa que ela colocou aí, eles podem estar vinculados dentro de um projeto maior de assistência social destinado a política pública de assistência social. Política pública de assistência social. Então, veja bem, você tira o viés de SEBAS por mecanismo de educação dessa entidade, mas pode levar lá a análise pelos SEBAS no âmbito da assistência social, desde que atenda as tipificações e as normatização prevista aí nas instruções normativas, né, e que acompanham a Constituição. Não sei se o Ricardo ou o Marcelo concordam comigo nessa resposta, mas eu enxergo dessa forma muito clara. A Daiane com duas questões. O Glauco foi muito feliz com o Carlos, que hoje há limites para o tipo de educação, quando eu falo dos cursos. O que não impede de, eventualmente, isso fazer parte de uma ação assistencial, quando possível, tipificar, e aí uma assessoria com um profissional de serviço social e uma análise específica, talvez, daí me ajude. Aí eu trago duas questões. A primeira, 2 pontos. O projeto de lei que está discutindo, e aí é importante para as igrejas acompanhar... 134, né, Ricardo? Eles perguntaram aqui, o projeto de lei é 134, né? O deputado Bibo Nunes, 134/19. Então, talvez o trabalho político ali seja importante. O outro lado é um paralelo com o Acordo Brasil-Santa Sé. Então, o Acordo Brasil-Santa Sé, ele ainda é aquela típica norma que está em vigor, mas nem tudo pegou. Tem coisa que a gente brinca aqui no Brasil, né? Não pegou. Tem norma que pega, tem norma que não pega. Por quê? O Acordo Brasil-Santa Sé, ele traz para as entidades de igreja que atuam na filantropia ou na assistência social os mesmos direitos, inclusive tributários, das entidades beneficentes. Mas ele exige que observe o disposto da lei. E qual é a lei hoje? É a do 101, o artigo 14 do CTN. Então, é importante fazer uma análise, as igrejas foram contempladas, mas eu preciso fazer uma adequação na estrutura. Que é aquilo que muitas igrejas
chamam de solidariedade social, ou de ação social, muitas delas poderiam estruturar adequadamente, do ponto de vista jurídico, operacional e legal, a importância do advogado e também do profissional do serviço social, para que aquilo respaldasse a ação assistencial beneficente, reforçando ainda não só o direito da imunidade de impostos, que a igreja já tem, mas também das contribuições através do CEP. Ela complementou, no caso dela, no caso a atividade principal são os cultos, né, ela coloca, mas como tem esses cursos livres, ela ficou em dúvida se poderia se encaixar nessa certificação. Eu acho assim, para fins de imunidade, ela teria que buscar a certificação de fato, e para buscar a certificação, teria que fazer esse encontro aí de Santa Sé e essa análise dos projetos e tentar encaixar dentro de uma política de assistência, né? Eu acho que esse Sim. É o que a gente resume. E não esquecer, Carlos, o principal aspecto, né? Novamente volta às origens do seu estatuto, né? Primeiro, vai ter dificuldades, alguns estatutos de organização religiosa, reconhecer essas atividades de atividade meio. Esse vai ser um dos problemas que vão ter aqui, pelo menos no estado de São Paulo. A prefeitura também tem gerado alguns problemas também em relação a essas entidades, esse tipo de pessoa jurídica, a organização religiosa, e também em relação à emissão de notas, a questão do pedido de imunidade a essas atividades. Em sendo prestações de serviço, tem que emitir nota, tem que, a princípio, ofertar as informações ao município para pagamento de imposto, a princípio, lógico, tem que pedir a imunidade, tudo, fazer todo o processo. Então, são pontos que, novamente, às vezes eu começo a desenvolver a atividade sem fazer a formalidade, sem fazer uma estrutura. Quando se fala fazer estrutura, é um planejamento efetivo. Antes de começar a atividade, eu estou organizando para que ela se inicie. E não depois de iniciado, vai se dar um jeito da contabilidade se resolver, da parte fiscal. Então, isso a gente tem enfrentado bastante. Perfeito. Então, esse é um dos pontos que, de repente, em um processo de imunidade, gera vamos falar assim, a insegurança para a entidade, né? Porque ela começa a desenvolver atividades que, de repente, não estão estruturadas e adequadas formalmente. Eu quero, antes de passar o tema aqui, agradecer aqui as presenças da Nicole, é sempre minha presidente do Conselhas, foi minha presidente, a doutora Vanessa, que ajudou bastante aí no processo eleitoral, o Vander Pinto, que é o conselheiro do CRC, o Nailton, grande amigo também lá do Salvador, e a doutora Ana Carrenho também da OAB. Todo mundo aí presente, muito legal a presença de vocês. Só antes de continuar, tem muita gente perguntando aqui, por exemplo, a Priscila, se OSCs que trabalham com aprendizagem, se podem requisitar os SEBAs ou não. Assim, nesse momento, pessoal, a gente não vai... O curso não é sobre os SEBAs, né? Dia 12 de maio a gente vai fazer um que é só perguntas e respostas para os SEBAs. Então, aí já convido vocês a participarem dia 12 de maio, que aí quem pode, se esse é política pública, ou não é. Eu acho que a grande questão aqui é a gente tentar clarificar se o SEBAS existe, não existe, e o que eu continuo fazendo. Teve uma pergunta aqui do Gilberto, que eu acho que o Marcelo pode responder, e eu acho que também vem ao encontro de tudo que a gente está falando. Ele coloca assim: doutores, boa tarde. Diante das novas diretrizes, em virtude dos julgamentos das ADINs, no aspecto contábil, persiste a obrigatoriedade de constar nos balanços reconhecidos como receitas e despesas os valores de bolsas concedidas? A pergunta é importante na medida em que os municípios, no caso de não reconhecimento da imunidade do ISS, acabam exigindo imposto sobre estas bolsas. Preciso continuar reconhecendo as bolsas de estudo de acordo com as regras contábeis, Marcelo? Vamos lá, eu acho que o mais importante de tudo é o contexto da própria contabilidade, ele registra todos os fatos econômicos e financeiros da entidade. Então, existe uma informação, não estou falando nem de SEBAS, se existe um fato econômico financeiro que altera as informações, que modificam, por exemplo, a questão patrimonial, inclusive, nesse caso, se você pegar uma escola totalmente gratuita, nós vamos ver que existe o consumo de ativos, sim. Então, mesmo sendo totalmente gratuita, que não tenha uma receita, mas existe o consumo de ativos também, existe uma modificação patrimonial.
Então tem que se reconhecer, independente da questão da certificação. Ela reconhecer a bolsa é mais importante do que dar a bolsa, Mais porque ela ainda. não precisa fazer 1 para 5, mas ela precisa reconhecer a contabilidade. Fazer Agora, a contabilidade. o ponto exatamente vem aonde? Aonde começa 14. o registro? Artigo 14. Aonde começa o registro da bolsa? Não é somente na informação que é do financeiro que vai lá para a contabilidade, eu consegui 100 reais em bolsa. Não é nada disso. Ao contrário, é o processo de concessão inteiro. É o processo da venda de serviço, onde eu estou vendendo um serviço, e através desse serviço estou isentando uma pessoa, concedendo uma gratuidade, isentando, fazendo qualquer prática, seja da bolsa, ou seja da isenção por outros quesitos, mas tem que ter exatamente esse processo amarrado, aonde eu vou, na contabilidade, espelhar a informação de origem, que é o contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço, a concessão de bolsa, tudo isso vai mexendo com as informações econômicas e financeiras da contabilidade. Então, a segurança da informação, que é mais importante, lógico que o registro é o que vai contemplar tudo isso. Mas falta formalidade no começo. Eu puxei essa pergunta porque, assim, tem existem muitas pessoas tratando o SEBAS como só o 14 do CTN. E a contabilidade, ela está no CTN. Então, a gente não pode esquecer, assim, registrar as bolsas, ter todo esse controle de bolsas, independente se são 5 bolsas ou 10 bolsas, eu tenho que tomar um cuidado redobrado ainda mais agora com a contabilidade. Então, porque Carlos, ela é um... Existe ainda uma situação fiscal também. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, ela determinou que para quem concede bolsas, ela tem que emitir nota também. Você emite nota para o bolsista, você põe todos os dados, você coloca, não é uma espécie de faturamento, porque ela é de recebimento, e você dá o desconto, entre aspas, a gratuidade de 100%. O valor é zero a receber, mas tem que emitir a nota, porque existe uma prestação de serviço a um determinado aluno. E isso vai ser confrontado para poder também para o imposto de renda do aluno. Eu acho que vale a pena mencionar, Marcelo, que, assim, primeiro, a gente tem que descer ao detalhe das normas brasileiras. Até o amigo Nailton ali mencionou. Ou seja, mais do que certificação e imunidade, é observância das normas. Das TGs, ITGs, as NBCs, né, de modo geral, aí, como nós falamos. Mas tem um detalhe que tem a ver. A imunidade, ela se mantém com a observância de diversos requisitos. Não é só a contabilidade. A contabilidade talvez seja o principal hoje, olhando pelo artigo 14. Mas nós também temos que lembrar que a imunidade, em não observando todos os requisitos, ela pode ser suspensa, provocando efeitos, inclusive da cobrança do débito tributário, desde então. Veja, aí entra uma outra questão. O reconhecimento contábil, ele também serve de base, de uma eventual base tributária. Tanto é isso que há um precedente em Santa Catarina de uma entidade que não fez o registro dos alunos, não reconheceu a receita, porque a entidade entendia que a receita era que entrava no caixa. É um conceito equivocado. E o que entendeu a receita do município e cruzou com a Receita Federal? Que ela estava fazendo omissão de receitas, então, além dela estar fazendo omissão de receita, incorria, inclusive, em crime tributário. Então, é muito importante, pelo aspecto jurídico, pelo aspecto contábil, observar. E o que a gente tem percebido, tão logo saiu a decisão da DIN 2028, o interesse pela própria auditoria mudou. Porque a regra que a gente percebe de mercado é as pessoas fazem auditoria das peças contábeis porque alguma lei ou norma exige. Isso é a regra, principalmente no Brasil. A gente não faz nada se a lei não exige, né? Mas o que acabaram percebendo? Vai acabar aquele estágio de análise de gratuidade. A questão vai ser fiscal contábil, SPED,
aspectos, obrigações acessórias. Então, as pessoas passaram a perceber que, opa, então eu preciso que esteja compliance contábil, que também é uma expressão que está muito famosa. O que é o compliance contábil para nós? É ter certeza que a entidade observa a norma de reconhecimento de receita, reconhecimento de ativo, de doações, constitui os provisionamentos e, obviamente, atende os princípios contábeis existentes. Mas, Carlão, como a gente já está caminhando para uma finalização, queria passar para você também, que acho que tem mais perguntas para o Glauco aí. Só a Dulce perguntou aqui da questão do prazo de 30 de abril, que é hoje, inclusive. Para quem quiser ter maiores informações do nosso posicionamento em relação a esse prazo, a gente tem algumas posições, tem um vídeo nosso no YouTube que o Ricardo fez recentemente, tá, Dulce? Lá ele fala sobre uma consulta que a FENACOM, que ele representa, fez, a resposta, enfim, acho que quem que tiver essa dúvida do prazo de 30 de abril pode buscar lá no nosso YouTube. Eu trago aqui, Carlos, mas vocês, que a ANEC, com FONIF e outras entidades impetraram o mandado de segurança em face do Ministério da Educação, pedindo a concessão de liminar para suspender a obrigação de cumprir o prazo de 30 de abril. E a decisão foi dada hoje. Vocês também podem ver aí, logo vai estar nos nossos canais, mas as entidades também já estão compartilhando. Então, nós temos duas situações. A decisão liminar obtida nesse mandado de segurança, capitaneado pela ANEC e pelo FONIF, e o despacho 6, que foi uma provocação que a FENACOM fez em março e conseguiu no começo desse mês, onde o próprio Ministério da Educação se posiciona que deve-se aguardar a liberação do sistema e novo relatório de levantando um terceiro ponto aí, cara. Fale rápido, porque senão você começa a cair aí, meu. A Dulce, ela fala que é o ano dela de renovação. Quando ela tem o ano da renovação da apresentação, ela não precisa apresentar. Então, a Dulce está mais cercada de todos. Ela tem a interpretação da fala do Ricardo lá, ela tem o mandado de segurança e tem a normatização ainda valendo na 2101 em seu decreto. Tá bom? Ela não precisa. Agora faça suas considerações aí, Glauco, porque você ficou de falar e você caiu. Bom, vamos finalizar com você. Bem rápido. Eu só queria finalizar, eu falei em 3 aspectos, e talvez o Ricardo já tenha avançado um pouquinho, mas eu vou me permitir redundar aqui rapidinho. O terceiro aspecto é o viés político. As decisões do Supremo estão aí, mas a vinda de uma nova legislação está batendo a porta. Não acredito que para o ano de 2020, aí tem uma série de fatores, mas não vamos perder tempo sopesando eles, né? Notadamente essa pandemia e o cenário de votação virtual. Contudo, não acho nem um pouco inteligente ou proveitoso desestruturar uma entidade que hoje vou fazer uma brincadeira, dançando conforme a música da lei ordinária, para ano que vem talvez aparecer a lei complementar nos mesmos moldes ou nos moldes muito semelhantes à atual lei ordinária. Então, se desmantelar, se desapropriar, perder todo o bojo que tem sido aplicado hoje, notadamente sobre o carisma da entidade, eu acho que é arriscar demais só para falar que tem um amparo do Supremo que não é tão simples, não é uma porteira tão aberta como a gente vem debatendo aí desde o começo dessa conversa. Faça suas considerações finais já, Glauco, para a gente já começar a finalizar aqui. Bom, eu peço a todos, então, que reflitam um pouco de parcimônia, com um pouco mais de profundidade, notadamente com suas assessorias contábeis e jurídicas, né? Observem o passo, tracem estratégias caso alguma medida vá ser adotada, né? Aguarde um pouco essa definição judicial, ela já está praticamente sacramentada, mas virá algum passo procedimental, processual nas próprias ações diretas de inconstitucionalidade.
e nos colocamos à disposição. Acho muito interessante visitar essa fala que o Carlos falou que vai ser no dia 12 de maio agora, para entender quem pode e quem não pode, o que deve e o que não deve, ainda dentro do viés da Lei 2.101 ser feito, e não abrir mão do certificado, porque o certificado ele ainda é válido, mesmo que não exigível às contrapartidas por decisões judiciais. Marcelo? Bom, antes de iniciar, acho que eu concluir aqui, o Carlos, eu queria aqui manifestar aqui a grande satisfação que eu tenho amigos aí também, o Domingos Mota, do CRC, a professora Elizabeth, uma pessoa que tem bastante carinho lá da Metodista, e a Daiane, eu estou sabendo aí que é aluna da professora Elizabeth, mas já tem um grande futuro aí, e com foco também no terceiro setor. Então, parabéns aí a todos vocês que estão trabalhando. Se eu esqueci alguém, desculpa, para que atender aqui todo mundo um pouquinho difícil, mas vamos lá. Um dos pontos, acho que faça um exercício, novamente, do seu estatuto. O seu estatuto quer ter o SEBAS, faça o exercício de desenvolver política pública. E a política pública hoje estabelecida, para não ficar no enfrentamento. E mesmo exercendo adequadamente, terão outros enfrentamentos, né? Então, nós temos vários pontos de discussão, de imunidade, de isenções. É muito importante que o profissional da contabilidade, primeiro, se aproprie das normas de todo o conteúdo normativo. Esse é o primeiro aspecto principal, e que isso tem que ser absorvido pela entidade também como compromisso, porque é ela que faz a qualidade de informação da entidade, é o que faz com que eu possa atender as normas adequadas, de forma adequada. E o outro aspecto é quanto profissional também, estar muito presente exatamente nessa orientação. Não fique muito preso às demonstrações em si, aquilo que você tem de conhecimento e que pode gerar para a entidade. A entidade, ela precisa desse apoio técnico, ela precisa ter uma dimensão para a longo prazo. Eu sei que é difícil, ainda mais agora, momentos de pandemia, que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mas é importante ter essa presença técnica, essa presença que dê segurança e, mais do que isso, que dê qualidade das informações. Uma boa gestão é reflexo também num bom serviço. E bom serviço se dá por boa gestão. Então, pensa bem, não dá uma coisa relacionada à outra. Se eu tenho uma contabilidade inadequada, é que meu serviço também tem falhas também significativas. Então, é importante que tenha boa gestão, contabilidade, ter todo o aspecto operacional muito bem instruído. Agradeço a todos vocês, estou à disposição, agradeço ao Disa, agradeço ao Monelo Advogados, espero estar em outras oportunidades com vocês. Ricardo? Ouvindo? Ok. Bom, pessoal, estamos terminando aqui, muito produtivo, muito agradável esse bate-papo. Eu tenho certeza que se tivéssemos aí mais uma hora, certamente teríamos muitas outras perguntas, mas eu digo também com muita tranquilidade que é um aprendizado estar aqui, não só com os sócios, com o meu irmão Marcelo, mas com todos que nos honram com a sua participação, com as suas perguntas, porque elas fomentam reflexões, fomentam que possamos escrever, divulgar orientações para as entidades. Eu me sinto muito honrado com a presença do Glauco, meu sócio e grande amigo na advocacia, o Carlos, sócio da Aldisa, e, obviamente, do Marcelo, meu irmão, que pela Monelo Contadores tem feito um trabalho brilhante. O Marcelo foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo, é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, tem atuado muito dentro do Conselho Federal e em outras instâncias para aprimorar o regulatório contábil das entidades, além disso, disseminando inúmeras orientações. Então, Marcelo, receba aqui não só o meu agradecimento, mas eu tenho certeza que das entidades, porque você trabalha incansavelmente para o melhor ambiente dessas entidades. Eu termino dizendo que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, né, dessa pandemia, mas eu tenho uma visão otimista e o que temos percebido
é um fortalecimento do próprio protagonismo das nossas entidades do terceiro setor, seja na área da educação, da saúde ou da assistência, não só como serviços essenciais, mas como parceiros fundamentais e estratégicos na execução de políticas públicas. Então, nós temos que nos orgulhar de atender como atendemos, de fazer como fazemos pela população, pelo Brasil, e temos também que aproveitar para avançarmos na gestão das nossas organizações e poder mostrar, seja na contabilidade, seja no seu balanço social, seja nas outras informações, a comunicação da organização, o quanto ela contribui na sua sociedade. Não há entidade filantrópica, não há entidade do terceiro setor, não há entidade social que não tenha importância. O que nós também precisamos aproveitar das ferramentas técnicas que existem para divulgar isso, e isso se tornar um fortalecimento da entidade, do setor, e também um fortalecimento na captação de recursos das entidades. Eu digo que, passada essa crise, e vai passar em breve, nós temos certeza e fé nisso, a pauta da reforma tributária, assim como a pauta do PL 134/2019, voltará com força. E aí nós precisamos estar organizados, o Glauco talvez queira até comentar, o Supremo, ao decidir essa ousadia, ele não só decidiu a questão da contrapartida e das questões instrumentais. Ele, em meu ver, como técnico, ele inovou ao configurar que uma imunidade tem a contrapartida. Isso vai ficar para uma outra ocasião, né? Porque quando ele estabelece a contrapartida, nada mais faz do que achar um modo para a entidade pagar aquele tributo através de serviços gratuitos. Pois bem, o Supremo, então, nessa posição, diz o seguinte: é possível, sim, a contrapartida, e elas hão de estar em lei complementar. E sendo bastante prático, o que nós vamos perceber pelo 134 é que o governo, seja esse ou qualquer outro, vai jogar, assim como o legislativo, o que hoje temos na ordinária, em via complementar. Então, não vamos, aquela expressão, não cochila que o cachimbo cai, ou seja, não vamos acreditar em vida mansa ou facilidade. Pelo contrário, trabalho duro, mas com segurança jurídica para que a entidade exerça esse direito. Lembrando, a imunidade, ao mesmo tempo que ela é um direito da organização, o dirigente da entidade tem o direito, em meu ver, ele tem o dever de exercer, porque isso vai a favor da entidade de quem ela efetivamente atende. Então, eu agradeço, já convidando vocês, às 17 horas, eu estarei no Conexão Filantropia, falando um tema menos técnico, e espero vocês lá. Bom, pessoal, para finalizar, então, só alguns avisos. Eu me comprometo. Tiveram muitas perguntas aqui que, infelizmente, não tivemos tempo de responder, mas eu desde já, estou me comprometendo a alinhar com os nossos amigos aqui de hoje um segundo momento dessa mesma discussão. Tá? Depois eu vou tratar com eles aí, a gente fazer o Imunidades e Isenções, parte 2. Tá? Então, eu vou tratar com eles uma data o mais rápido possível para que a gente consiga responder um pouquinho mais de dúvidas que ficaram. Com relação ao prazo de 30/4, o Ricardo já colocou. Tem gente que está perguntando do despacho aqui. Nas nossas redes sociais, tem o vídeo do Ricardo, que ele fala do despacho, tá? E tem também o próprio despacho. Quem, por acaso, não conseguir, pode me procurar nos meus e-mails e telefone, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Teve muita gente perguntando, o Sebas, se eu posso fazer isso, fazer aquilo. Eu entendo que são pessoas que entenderam o nosso recado. Mantenham o Sebas para vocês ficarem tranquilos. Para estes, dia 12 de maio, a gente vai fazer um curso que é Sebas Perguntas e Respostas, com a Márcia, a nossa gerente, que ela vai tirar todas as dúvidas em relação a isso, tá bom?
O Ronaldo, esse curso, antes de ser gratuito, ele era pago, ele pagou. Ronaldo, você tem um crédito com a gente, depois você pode me procurar, tá bom? E o que mais? São essas as observações que eu tinha. Fiquem atentos aí no nosso YouTube, nas nossas... A Dulce está pedindo para pôr o link do vídeo do Ricardo. Ele já colocou aí. Se você tem aí, fácil, Ricardo, para colocar o link do YouTube, do vídeo que você fez. Para quem não conseguir, tá lá no nosso Grupo Aldiza no YouTube, tá bom? No YouTube do Grupo Aldiza. Grupo Aldiza. Curtam lá, tá? E aí em breve a gente vai soltar uma data aí com imunidades e isenções, parte 2, para a gente poder responder a maior parte das dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu clarificar muita coisa. Fala, Ricardo. O pessoal está mandando mensagem também aqui no WhatsApp, ou como o pessoal da advocacia eu provoco, no Zap, né? Em breve nós vamos fazer um webinar sobre o direito religioso, né? As pessoas mandaram aqui que eu falei do Acordo Brasil-Santa Sé, então em breve nós vamos organizar um webinar sobre aspectos do direito religioso, seja para as igrejas católicas ou também evangélicas. Eu acho que o objetivo foi cumprido, pessoal. Eu acho que muita gente ainda nessa dúvida da questão do SEBAS ou não. A gente tem uma posição muito mais prudente, todo o Grupo Aldiza, Monelo Contadores, do que simplesmente só o 14 do CTN, como a gente tem exposto. Lembro a vocês, eu acho que não sei se quem está acompanhando, o Ricardo passou isso na pele, porque ele ficou em Brasília lá, internado durante muito tempo, a reforma da Previdência, o trauma que foi aquele momento, querendo tirar a educação da questão da imunidade. Então, acho que a gente tem que saber discutir. Tenho sempre uma tese de que o estudo do FONIF foi tão favorável hoje, porque nós tivemos alguns anos de Lei 12.101 com algumas contrapartidas obrigatórias, e isso ajudou e fortaleceu o setor nessas discussões. Então, acho que isso tudo a gente tem que ponderar, pesar e refletir. Quem sabe a gente pode discutir um pouco mais sobre isso no bate-papo 2 aí de imunidades e isenções, tá bom? Agradeço a todos, até a próxima. Esse evento ele vai ficar gravado no nosso Facebook, daqui a pouco ele está no YouTube também, e vai ser gerado um podcast também. Da minha parte é isso, um abraço a todos. Agradeço a atenção aí, o carinho de todos.